E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro podcast de 2019. Primeiramente, né, feliz ano novo para todo mundo. A gente teve uma pausinha aí para comemorar e celebrar o Natal, o Ano Novo, mas estamos de volta para comentar aí. O futebol não para, né? A gente teve algumas mudanças bacanas até nesse final de ano. Começar mesmo pelo campeão do ano passado, né? O Palmeiras é, não teve grandes mudanças, né? Tem voltas importantes, sim, do Rafael Veiga, né, que foi destaque no segundo semestre no Atlético Paranaense. Também tem o próprio Eric, que começou a se destacar no Botafogo, volta para o Palmeiras e parece que vai ser aproveitado. Né? Fora isso, teve a contratação do Arthur Cabral, do Ceará, Zé Rafael do Bahia, né? Teve o Carlos Eduardo do Pirâmides, né? Finalmente se concretizou essa contratação. O Felipe Pires do Hoffenheim, né? Que a gente mesmo aqui no Brasil não conhece muito, é um cara que saiu do Red Bull Brasil, né? Foi direto para a Europa, então assim, pouco se sabe dele, né? Mas é um atacante jovem, então, claro, expectativa de ser muito promissor, né? Até pelo Palmeiras ter trazido o cara, então a expectativa de ser um cara bastante promissor, né? Fora isso, acho que o torcedor palmeirense, e não só o torcedor, a gente mesmo aqui que acompanha o futebol do Brasil, talvez a maior expectativa seja em relação ao Ricardo Goulart, né? A novela continua, né? No final do ano passado, parece rolou o boato de que o Ricardo Goulart e o Palmeiras já entre o Ricardo Goulart e o Palmeiras estava tudo certo, né? Rolou até uns stories do Goulart, da esposa do Goulart, se eu não me engano, é, no, nas redes sociais, com um jogador regando uma palmeira, sunga verde. Então, assim, o namoro está acontecendo. Agora, ao que parece, tudo depende do Guangzhou, né? O Ricardo Goulart pertence ao time chinês, né? Provavelmente viria por empréstimo, a compra seria muito difícil devido às cifras, né, aos valores, mas esse talvez seja uma das maiores expectativas do torcedor palmeirense e eu também, né? Ia ser legal de ver o Ricardo Goulart, a novela já vem acontecendo há muito tempo, né? O ano passado teve uma época que já se falou, ele veio fazer o tratamento de uma lesão aqui no Palmeiras, então, é, cara, tem muita expectativa, o namoro já não é de hoje e vamos ver o que acontece. Tudo depende aí do clube chinês, né? Tá se, né, tá se estendendo muito, né? Então, assim, eu particularmente acho que até por essa demora, eu não acredito que o Guangzhou vá liberar, mas está no futuro próximo, né? Com o fim do contrato chegando, é muito possível que o Ricardo Goulart venha para o Palmeiras. Se não esse ano, no ano que vem ou no outro, no próximo, é provavelmente uma das contratações certas do Palmeiras aí para o futuro, se não para o momento, né? O Flamengo teve uma mudança interessante, até bacana, um pouco inesperada para mim, né? Talvez uma das contratações que gerou maior bafafá aí nessa última semana, que foi a contratação do Rodrigo Caio, né? Que era ídolo no São Paulo, não vivia um bom momento, né? Teve um momento difícil com a torcida, principalmente depois aquele lance do fair play com o Jô, ficou um pouco marcado negativamente, principalmente com a torcida, apesar de muito elogio por parte de quem acompanha o futebol, de quem fala muito de fair play, foi uma jogada bacana, mas depois daí parece que o namoro Rodrigo Caio e São Paulo meio que acabou, ele também não conseguiu ter uma sequência muito boa com a chegada do Aguirre, então foi um jogador que foi perdendo espaço e eu acho que ele fez uma mudança importante sim, é um jogador ainda muito jovem, né, tem muito para entregar para o futebol, né, pô, jogou na seleção olímpica campeã, então, cara, indiscutivelmente é, um bom zagueiro, acho que era um dos melhores alguns anos atrás, justamente por ter perdido espaço, por ter perdido sequência, ele caiu um pouco. Mas eu acho que no Flamengo tem tudo, né, para voltar a crescer no futebol, voltar a se destacar, voltar a ser protagonista. Então eu acredito muito, né, nessa mudança aí de áreas para o Rodrigo Caio, eu acho que vai ser benéfica para ele. Claro, obviamente vai ser ótimo para o Flamengo, acho que isso não tem discussão alguma. É o Flamengo que contratou o Rodrigo Caio justamente porque perdeu o Hever, né? O Hever voltou para o Atlético Mineiro, né? Foi o capitão da conquista da Libertadores no Atlético Mineiro. Então, talvez sejam as mexidas mais,
eu acho que nessa semana talvez tenha sido a movimentação de mercado que mais é, balançou o mercado, que mais gerou bafafá. Em relação ao Flamengo ainda, tem ainda uma indefinição, assim como eu falei do Palmeiras, o Flamengo espera o Bruno Henrique, tenta contratar o Bruno Henrique, né? Eu ouvi parte da imprensa falando que ele já tem, cara, tudo certo com o Flamengo, só precisa acertar com o Santos, mas o Santos, com a chegada do Sampaoli, não quer abrir mão de ninguém. O presidente já deixou claro isso, que o Sampaoli não quer vender ninguém. Ele quer todo mundo que está lá, ele quer aproveitar. E obviamente o Bruno Henrique é um ótimo atacante, né? Não é à toa que o Flamengo quer contratar ele. Então vive essa expectativa o torcedor flamenguista, né? E o próprio torcedor santista também, que pode perder mais um bom jogador, né, do seu elenco, né, apesar de que o Bruno Henrique, depois daquela lesão no olho, ele não conseguiu ter uma sequência muito boa, mas obviamente é um dos grandes jogadores, é um dos grandes jogadores, de maior destaque, talvez um dos jogadores de maior destaque no Santos hoje, né, o Santos que já pegar o gancho aqui do Santos, desculpa, gente. Pegando a sequência aqui, já o gancho do Santos, que desde a chegada do Sampaoli ainda não conseguiu se reforçar. O Santos está um pouco atrasado, né, nas contratações, e eu acho que muito por conta da própria contratação do Sampaoli. É uma contratação, a meu ver, né, apesar de não saber valores de negociação, mas foi uma negociação muito acima, né, uma contratação de técnico muito acima do que o Santos poderia na atual condição do Santos. É que eu ouvi muita gente o ano passado, no rádio, na TV, falando da situação financeira do Santos, que não era boa. Já não era, já ficou pior com a chegada do Cuca, né, que é um treinador medalhão que tem um salário muito alto. Você imagina o salário do Sampaoli, né, um cara que treinou o Sevilha, a seleção argentina, a seleção chilena, um cara que tem muita bagagem, tem muito histórico. Então, cara, o teto salarial do Sampaoli não é baixo. Então, eu acho que muito do que está acontecendo no Santos hoje, em relação a contratações, seja muito em parte por conta do próprio Sampaoli. Então, a chegada do técnico limitou muito o orçamento do time para contratações e, obviamente, que o Santos, eu acho que, a meu ver, tá, minha opinião pessoal, mesmo que não consiga contratar um nome de peso, o Santos, cara, é um dos times que melhor se renovam. A história tá aí para mostrar isso. E se o Sampaoli souber olhar para a base do Santos, com certeza ele vai encontrar pérolas, jogadores muito bons e com certeza, ó, de novo, né, se o Sampaoli souber aproveitar isso, ele vai conseguir montar um grande time, vai conseguir revelar novas joias para o futebol brasileiro. Então, eu não me preocupo muito para o Santos por causa disso, porque é um time que sempre mostrou para a gente essa condição de renovação muito positiva, né? Sempre consegue revelar grandes jogadores, sempre entrega para o nosso país aí uma safra de jogadores muito interessante. Então, eu estou confiante nisso, né? Duvido muito que o Santos vá conseguir fazer uma grande contratação e, e eu acho que o maior desafio do São Paulo vai ser esse, né? Com certeza é um cara, né, já trabalhou com os melhores do mundo, com certeza é um cara que quer um nome de peso, mas vai ter que dar um passo atrás, vai ter que ter um pouco de humildade de entender a condição do clube, né, e olhar com carinho para essa base do Santos, que com certeza tem muito jogador bom ali para ser aproveitado nesse time principal. É, falar um pouco de São Paulo, né? O São Paulo, é, eu acho que se o Palmeiras em alguns anos foi um time mais agressivo no mercado, na minha opinião, o São Paulo esse ano é o time mais agressivo, disparado, né? Fez uma grande contratação do Pablo, que estava no Atlético Paranaense, talvez, talvez não, já é uma das maiores contratações do futebol brasileiro, não é a maior, mas uma das maiores contratações. Essa semana, outra notícia também que gerou muito bafafá, foi a contratação em definitivo do Hernanes, né? O Hernanes estava na China, né? O cara que terceira passagem no São Paulo, indiscutível, é indiscutível, né? A afinidade que o Hernanes tem com o clube.
Foi o cara, foi um dos principais jogadores, né, que conseguiram é, tirar o São Paulo daquela situação difícil que viveu no ano retrasado, né, de lutar contra o rebaixamento. O Hernanes, para mim, foi peça fundamental. Se o Hernanes não tivesse naquele time, muito provavelmente o São Paulo brigaria para não cair até a última rodada. Mas foi isso que aconteceu. Foi um cara que era líder no elenco, chamou a responsabilidade, é, cara, fez o meio-campo do São Paulo funcionar de forma fantástica. E se conseguir, né, jogar daquela forma nesse ano, cara, o São Paulo tem tudo para ser um grande protagonista no nosso futebol esse ano, sem dúvida nenhuma. Tem, já falei, tem o Hernanes, tem o Pablo agora, cara, que contando com um passe de qualidade do Hernanes, é um cara que vai voar esse ano também, né? Se os dois conseguirem se entrosar, fazer o casamento perfeito, cara, o São Paulo tem tudo para né, para conseguir deslanchar de vez, né? Não ficar só com aquele gostinho amargo que aconteceu no passado, né? De pô, chegar à liderança e de repente perder ritmo, perder fôlego. Esse ano tem tudo para isso não acontecer e o São Paulo está investindo para isso. Então, as maiores contratações aí esse ano, na minha opinião, foi o do São Paulo. O São Paulo que já abriu mão do Sidão, o Sidão vai defender o Goiás, e trouxe um Thiago Volpe, né, que jogava no México, se eu não me engano, né, então, e ele nem veio em definitivo, ele veio por empréstimo. Então, o São Paulo tem uma indefinição ainda, principalmente no gol, né, não tem um goleiro que a gente considera que seja o titular, não tem um goleiro de grande destaque, né, apesar de que eu particularmente não achar que o Sidão era tão ruim quanto a torcida do São Paulo dizia, né? Foi o cara que a torcida pegou para Cristo, infelizmente, e o Sidão, pessoalmente, eu acho que deveria sair mesmo. Era um cara que veio a pedido do Rogério Ceni, né? Ele uma conversa com o Rogério Ceni, ele optou por vir para o São Paulo e não caiu nas graças da torcida. Com a saída do Rogério Ceni também foi um cara que perdeu muito daquela força que ele tinha, né? Aquela confiança que ele tinha do próprio treinador. Então, foi pego para Cristo, infelizmente. Né? Claro, não era um goleiro excepcional, mas eu não acho que era tão ruim quanto a torcida a torcida cobrava ele, né? Para finalizar, né, tem muita coisa para falar, tem muito time, mas só para fechar um pouco aqui esse podcast, falar dos clubes gaúchos, né? O, o Grêmio em si perdeu o Ramiro, né, para o Corinthians, eu cheguei a comentar isso ano passado. E também o Marcelo Groi tá se despedindo, não vai continuar no Grêmio, então ele vai ali para o Oriente Médio, então cara, o Grêmio perdeu dois grandes jogadores, né, um super goleiro, né, o goleiro que foi a cara da conquista da Libertadores, o Ramiro também, que era uma peça muito importante no meio-campo. O Grêmio aparentemente está abrindo mão do Luan, né? Não sei por que razão, quais as circunstâncias né, que para que isso tenha acontecido. É um grande jogador. Na conquista da Libertadores foi considerado o melhor jogador da Libertadores. Então, assim, eu particularmente não sei, não me parece que seja um problema de vestiário também. Não sei se tem a ver com lesão. Fato é que o Grêmio não quer continuar com o jogador, né? E assim, os, os boatos aí mais prováveis, né? Talvez é, né, o destino mais, não digo que é o mais certo, mas o que mais estão comentando, possivelmente o Grêmio, né? O Palmeiras corre meio que por fora, óbvio, né? O Palmeiras sempre, cara, tem um grande jogador no mercado, o Palmeiras vai olhar. Isso não é segredo para ninguém. Mas o que mais parece o destino mais possível talvez seja o Cruzeiro, né? Então ainda há essa indefinição. Infelizmente particularmente eu pessoalmente queria saber o porquê, né? Mas fato é que muito provavelmente eu acho difícil que o Luan continue no Grêmio nesse ano. E para fechar, o Internacional, né? Tem a volta aí, talvez, não digo que é uma grande notícia, né? Mas
uma notícia eu acho que importante, porque eu considero que seja um grande jogador, né? Tem a volta do Valdívia, que estava também ali no Oriente Médio, cara que tinha ido para o São Paulo, depois foi para o Oriente Médio, agora volta ao Internacional. Então, eu acho interessante isso, porque eu pessoalmente eu gosto do Valdívia, eu acho ele um bom jogador, né? Um cara que acabou saindo quando o Inter caiu para a Série B, muito por conta de visibilidade, né? Não ia ser um jogador que ia ter um grande destaque, uma grande visibilidade, acabou indo para o São Paulo, né, naquele momento. Então, volta ao Internacional agora numa condição totalmente diferente, o time do Inter. Então, eu acho que o Valdívia também na época não vivia não estava em paz com a torcida, né? Ele era um pouco perseguido pela torcida. Então eu acho que ele vem numa situação muito diferente agora e tem tudo para mostrar um bom futebol. Eu, de novo, minha opinião pessoal, eu acho ele um bom meio-campista, né? E nesse time do Internacional um pouco mais é, já cascudo, né? Um time que brigou pelo título do campeonato brasileiro, tem tudo para se encaixar aí e se não para ser titular para dar o suporte que o Inter precisa, né? Que o Inter vai olhar para várias competições esse ano. Então, o Palmeiras mostrou ano passado que você precisa ter dois times fortes, dois times prontos para jogar dois campeonatos diferentes. Então, muito provavelmente o Inter deve estar com isso na cabeça, espero eu. Eu acho que qualquer time que quer ganhar a Libertadores, que quer ganhar o Campeonato Brasileiro, tem que pensar com a filosofia que o Palmeiras mostrou ano passado. O Palmeiras não deu o caminho das pedras porque só ganhou um título, mas mostrou um caminho muito bom. E eu acredito que todo mundo hoje vai estar com, no seu planejamento para esse ano, tá na cabeça seguir os passos do Palmeiras. Então, se não para ser titular, para jogar num time alternativo, o Valdívia é um cara que vai cair muito bem, né? Tem um rumor aí de Rafael Sobis, né, no Internacional, é um cara que não foi muito utilizado no Cruzeiro, né? Não era titular, então e é um cara, pô, o Rafael Sobis não tem o que discutir, é um grande atacante, né? Apesar de estar com mais idade, no Internacional eu creio que seria muito bem aproveitado, né? O Neilton, né? O Inter contratou o Neilton do Vitória, então é um bom atacante também, era um jovem muito promissor, segue ainda hoje como um bom atacante, então acho que vai dar uma valorizada aí para esse time do Internacional. E eu acho que é isso, gente. Tem muita mexida mesmo. Corinthians, acho que a grande, né, a grande contratação do Corinthians mesmo foi o Fábio Carille. Teve uma boa contratação do Ramiro também. Então, eu acho que a minha maior expectativa, eu acho que é de todo mundo, como é que vai seguir, né, o Corinthians para esse ano. Que foi Carille, não tem o que falar, bicampeão paulista, foi campeão brasileiro no seu primeiro ano de técnico, então ele volta numa outra condição, com uma outra pegada, com outro status, né? Volta já com status não mais de novato, mas já meio que com um medalhão mesmo, então volta com status totalmente diferente, né? E o Corinthians teve talvez um dos maiores nomes para mim foi o Ramiro, segue em negociação com o Luan, né, com o Atlético Mineiro, não parece que vai avançar, né, o Atlético, o Corinthians queria o Luan por empréstimo, mas o Atlético não está disposto a emprestar, pelo menos foi a notícia que eu vi, o Atlético se for para ceder o Luan é para vender e o Corinthians não quer despender, não quer investir a grana que o Atlético está pedindo, então é uma negociação que está meio empacada e me parece que não vai acontecer. E eu acho que é isso aí, gente. Um resumão, né? Cara, tem muito, é o que eu falei, tem muito time para cobrir, e se for ficar falando, eu vou falar o dia inteiro. Então, tentei pegar os times mais no topo da tabela, mais o Corinthians, né? Que, né, talvez junto com os líderes do ano passado, é o time que balançou assim o mercado por conta do Fábio Carille, né? Está gerando muita expectativa. Eu mesmo estou com muita expectativa para ver essa estreia do Corinthians, para ver como é que esse time vai se comportar, né, com essa volta do Carille. E é isso aí, gente. Primeiro podcast de 2019.
Sejam bem-vindos novamente. Acompanhe a gente aí ao longo do ano que tem muito campeonato, tem muito jogo. Quando der, a gente comenta um pouco de Champions League também. E é isso aí. Valeu, um forte abraço e até a próxima.